homem descobre que sua esposa está em contato secreto com um ex-namorado. A confiança no casamento de 10 anos, que já estava abalado, piora. Ela sugere um casamento aberto, mas ele questiona se deve tentar salvar a relação ou seguir em frente. Enquanto isso, em outro relato, um casal enfrenta dificuldades quando a namorada sugere abrir o relacionamento. Embora ele esteja desconfortável, cede à ideia. Enquanto ela sai à noite, ele acaba se envolvendo com uma amiga. Quando ela descobre isso, acontece. Minha esposa me traiu depois de 10 anos de casamento. Agora sugere casamento aberto. Casados há 10 anos. Nosso relacionamento é internacional, o que significa que somos de países diferentes e moramos em diferentes países ao redor do mundo juntos, incluindo o país dela e o meu, por causa do meu trabalho. Nós dois falamos as línguas nativas um do outro fluentemente. Temos gêmeos de 3 anos juntos. Desde que tivemos filhos, nossa vida íntima declinou constantemente. No último ano, fizemos 2 vezes no ano passado. Ela raramente é afetuosa comigo. Eu nunca traí, embora ela frequentemente me acusasse no início do nosso relacionamento. Durante a maior parte dos nossos 10 anos, ela não trabalhou ou trabalhou apenas brevemente. Quando trabalhou, foram empregos que eu encontrei para ela. Eu criei uma carreira bem paga para ela que ela começou há 5 meses. Este é o mais longo tempo que ela trabalhou. Mesmo quando eu estava afastado do trabalho por um período de tempo em licença por invalidez por uma condição neurológica alguns anos depois do nosso casamento, anos antes de termos filhos e nos endividarmos mais profundamente, ela não procurou trabalho. Eu ganhei dinheiro enquanto estava acamado com um negócio paralelo quando tinha energia. Desde a recuperação, continuei uma carreira de sucesso. Nos tirei das dívidas, viajei pelo mundo, etc. Não rico, mas confortável. Descobri recentemente que ela tem mandado mensagens para um ex-namorado há pelo menos meses. Ela mandava mensagens para ele e imediatamente apagava suas mensagens e respostas. Eu a peguei fazendo algo parecido provavelmente com outra pessoa 18 meses antes e há muito tempo suspeitava, especialmente quando ela viajou para outra cidade com uma amiga quando morávamos em outro país e ela ligou para o número dele lá. Isso foi há 8 anos. Ela disse que nada aconteceu, apenas visitou um velho amigo enquanto estava lá. A ligação foi às 2 da manhã. Eles se chamam de bebê. Um dia eu estava em casa do trabalho com uma enxaqueca e havia enviando mensagens para ele, oferecendo-se para enviar-lhe remédios para sua dor de cabeça, me ignorando. Ela voltou para sua cidade natal para visitar a família por uma semana durante um feriado nacional e o viu durante esse tempo. Fiquei em casa com nossos filhos. Vi as mensagens dela dizendo que ela estava planejando vê-lo lá. Ela alega que eles não fizeram intimidade. Eu não acredito nela. Eu não acredito nela porque ela mente, só admite os detalhes que eu digo a ela que tenho provas específicas. Eu não acredito nela porque eu a confrontei dizendo que não me sentia confortável com ela tendo conversas secretas com um ex-namorado que ela está constantemente apagando. Ela me disse que às vezes ele manda mensagens para ela, mas ela geralmente ignora. Que eu posso ter uma ideia errada. Então ela apaga. Ela diz que vai parar de falar com ele. Alguns meses se passaram e eu descobri que ela estava conversando com ele quase diariamente quando nós dois estávamos no trabalho e apagando antes do dia terminar. Dessa vez eu recuperei algumas mensagens. Eu a confrontei. Mesma história. Ele me manda mensagens às vezes. Raramente conversamos. Eu disse a ela que sabia sobre o contato diário. Estou sozinha. Gosto da atenção. Nada inapropriado. Eu não o conheço. Eu a confrontei com o conteúdo das mensagens e deixei claro que eu sei que é um caso emocional pelo menos. Ela finalmente admite, mas diz que não houve intimidade e que ela não está interessada em intimidade com ninguém, não apenas comigo. Eu perguntei se ela ouviu quando voltou para casa. Ela mentiu e me disse não. Eu a confrontei com evidências de que eles planejaram se encontrar. Ela disse, sim, nós fizemos. Sinto muito. Eu perguntei se eles fizeram. Ela disse, não. Eu não tenho provas do contrário. Antes de confrontá-la, ela sugeriu que eu viajasse por um fim de semana para tirar um tempo de folga como recompensa por cuidar das crianças sozinho por uma semana enquanto ela estava visitando a família. Ela não sabia que eu sabia na época. Tentei mudar o dia em que viajaria e ela ficou chateada. Então fiquei desconfiado. Depois que a confrontei e contei sobre as evidências, ela finalmente admitiu que estava errada e disse que pararia de contatá-lo. Recuperei as mensagens dela. Ela disse a ele que precisava de tempo para pensar sobre isso e não era certo continuar sempre assim. Ele disse, você precisa pensar sobre aqueles dois? Presumo que ele se referisse aos meus gêmeos. Ela disse, talvez eu não possa te ver. Você não
não deveria voltar aqui. Ele disse: meu voo é amanhã de manhã, o dia em que ela sugeriu que eu viajasse. Ele perguntou traduzido: e você não está firme em nós? Ela então ligou para ele. Mais tarde, eu a confrontei sobre isso. Ela estava planejando trazê-lo para minha casa, onde meus filhos estão. Quantas vezes ela ouviu aqui? Quantas vezes ela ouviu quando ela regularmente voltava para casa sem mim ao longo dos anos? Ela disse que não estava planejando encontrá-lo aqui, e que ela disse a ele para não vir, que ela nunca o conheceu aqui, que este era um relacionamento recente, convenientemente apenas começando até onde eu tenho provas. Ela me pediu para tentar perdoá-la. Disse que eu posso dormir com outras mulheres para minhas necessidades de intimidade. Eu disse a ela que não posso aceitar que ela durma com outros homens. Ela disse que não vai. Eu disse a ela que não quero dormir com outras mulheres. Quero um casamento comprometido. Eu lutei por um tempo com isso e decidi perdoá-la e dar uma chance a ela. Afinal, estamos juntos há 10 anos. Devo a ela e aos meus filhos tentar. Eu disse a ela que trabalharia para perdoá-la, mas que se ela fizesse algo assim de novo, estaríamos acabados. Então descubro que ela estava usando outro aplicativo de bate-papo, baixando assim que nos separamos e excluindo o aplicativo antes de chegar em casa. Não consigo ver nenhum conteúdo do que está lá. Fiquei com esse conhecimento por algumas semanas, esperando que ela parasse, que talvez fosse uma anomalia. Esse comportamento continuou. Eu a confrontei sobre isso ontem à noite. Você ainda está falando com ele, não está? Agora você está usando aplicativo de bate-papo, baixando quando estamos separados e excluindo antes de voltarmos. Ela diz que não está falando com ele. Ela o usa para conversas privadas com amigos porque sabe que tem uma maneira de ler o aplicativo de bate-papo principal que ela usa. Não tenho mais provas e não posso obtê-las com este aplicativo. Ela sabe disso. Ela pode estar totalmente com alguém lá. Eu não teria como saber. Então ela não sente a necessidade de admitir nada mais do que o que eu sei. Eu não acredito nela. Eu disse a ela que quero que ela vá embora. Ela diz que se eu quiser, ela vai embora. Ela vai. Ela não implorou, chorou, brigou ou demonstrou remorso. Ela me perguntou sobre as crianças. Eu não consigo lidar com elas sozinha. Eu disse que consigo. Eu tenho sido pai muito mais envolvido enquanto ela mal tira os olhos do telefone. Ela disse que elas precisam da mamãe. Eu disse a ela que ela deveria ter pensado nisso antes de fazer essas escolhas. Ela diz que não vai me deixar se eu encontrar outras mulheres. Que ela está comprometida com nossa família. Que nosso relacionamento é diferente, mais forte. Ela claramente não tem intenção de parar o que está fazendo e não acha que está fazendo nada errado. Ela sugere um casamento aberto ostensivamente para satisfazer minhas necessidades, mas acho que é para que ela possa fazer o que quiser sem culpa. Procurando perspectiva sobre isso, eu queria que nosso relacionamento fosse amoroso, caloroso, leal e equitativo. Em retrospecto, nunca foi equitativo, amoroso apenas enquanto eu fornecia, e talvez percebido como leal enquanto ela conseguia esconder isso. Não sei o que fazer. Parece que a coisa lógica seria o divórcio, ficar com meus filhos e seguir em frente, mas o amor é ilógico. Também há meus filhos a considerar. Devo tentar o casamento aberto, só para manter meu casamento vivo? Devo acabar com ele agora? Sinto-me um completo idiota. Atualização. Hoje eu disse a ela que não farei casamento aberto. Eu me recuso a compartilhá-la e não serei compartilhado. Eu finalmente a fiz admitir que ela dormiu com ele todos aqueles anos atrás quando ela viajou para outra cidade com uma amiga. Eu disse a ela que a dita amiga não tinha ideia do que eu estava falando e que ela não tinha nenhuma foto da dita viagem. Isso foi há 10 anos. Não importa. Você não pode deixar pra lá? 8 anos. Na verdade, sim, importa. Não vou. Ela diz que cortou contato com ele depois disso até este ano e não dormiu com ele desde então. Eu não acredito nela. Eu disse a ela que ela precisava encontrar outro lugar para ficar. Ela recusou brevemente. Então finalmente fez as malas e foi embora. Ainda não é o fim, mas é mais um passo em direção ao fim. Obrigado a todos pelo apoio e confirmação dos meus sentimentos e pensamentos. Apreciado. Atualização 2. No dia em que pedi para ela ir embora, mas antes que ela fizesse as malas e fosse embora, enviei a ela algumas capturas de tela da conversa que ela teve com o amante depois que a confrontei, dizendo que ela precisava de tempo para pensar e que ele não deveria voltar aqui. Havia detalhes como ele ter um voo reservado para o dia seguinte que ela negou e tentou me enganar porque é na minha segunda língua e ela não sabia que eu tinha capturas de tela. Acabei de enviar capturas de tela. Nenhum texto de acompanhamento. Ela me enviou uma mensagem: sinto muito por ter te machucado. Não sei como fazer você se sentir melhor. Nada mais. Ela não pareceu tentar fazer com que eu me sentisse melhor ou mesmo parar os comportamentos que me fizeram sofrer em primeiro lugar. Atualização 3. Ela saiu ontem à noite. Esta tarde ela enviou uma mensagem: obrigada por tudo que você fez por mim nesses 10 anos. Sei que não sou uma ótima esposa. Você merece uma vida melhor. Amo você e nossos filhos. Vocês são as coisas mais importantes na minha vida. Eu ainda serei sua família. Não importa o que decidamos
no futuro. Isso me trouxe lágrimas aos olhos. Muito pouco, muito tarde. Nenhuma tentativa de consertar, nenhuma sugestão sobre como melhorar as coisas. A responsabilidade sempre foi minha. Ainda é. Obrigada por tudo que você fez por mim nesses 10 anos. Sem detalhes. Não tenho certeza do que ela quer dizer, mas para mim eu fiz tudo por ela e ela só conseguiu ver o que eu não tinha feito para sua satisfação. Sei que não sou uma ótima esposa e nunca planejei ou pretendi me tornar uma. Você merece uma vida melhor. Ela está certa sobre uma coisa. Eu mereço uma vida melhor. Eu amo você e nossos filhos. Isso pode ser verdade em algum nível, mas ela não nos amou ou nos respeitou o suficiente para parar de trair ou considerar os resultados. Ou pior, ela considerou esse resultado e decidiu que transar com ele valia a pena. Vocês são a coisa mais importante na minha vida. Demonstrativamente falso. Eu ainda serei sua família. Não importa o que decidamos no futuro. Essa é a única frase que corta mais fundo no meu coração. Eu queria envelhecer juntos. Eu sempre imaginei que seríamos um casal de idosos decrépitos de mãos dadas enquanto nos arrastamos para a cozinha para tomar chá juntos. Ela roubou esse futuro de nós. A coragem daquele amante, quanto a sua esposa, nem pense em ficar. Ela faz isso há anos. Você tem certeza de que a criança é sua? Próxima coisa, faça o teste de DST imediatamente com toda essa correria dela. Não acredite no que ela diz sobre não fazer nada. A próxima coisa, eu sugiro que você comece a falar com uma camada. Resolva as finanças, a casa e qualquer coisa que te ligue a ela. É tudo culpa dela, não sua. Você não é um idiota. Apenas coloque as coisas em ordem para você e os gêmeos e simplesmente vá embora e nunca olhe para trás. Sinto muito, Op. Seu casamento acabou. Isso não é culpa sua. Os traidores têm falhas profundas de caráter dentro de si, o que os torna no direito de machucar os outros por seu egoísmo. E sua esposa é uma traidora em série. Sugerir um casamento aberto significa que ela não te ama, definitivamente quer outras pessoas, mas quer continuar retendo e aproveitando os benefícios de ser casada com você. Geralmente sobre manter o estilo de vida, leia-se casa e dinheiro, e reputação. Não seja tolo. Agende imediatamente pelo menos 3 consultas com advogado. Escolha o mais competente. Sou babaca por concordar com um relacionamento aberto e depois dormir com outra pessoa. Minha namorada e eu temos passado por momentos muito difíceis ultimamente. Tudo transbordou nos últimos dias. Estamos juntos há 3 anos. As coisas estavam indo bem na maior parte do tempo. Nos dávamos bem e raramente brigávamos. Mesmo quando brigávamos, nós dois nos acalmamos e conversávamos pouco tempo depois. No entanto, cerca de 2 semanas atrás, minha namorada se aproximou de mim e perguntou se eu queria abrir nosso relacionamento. Fiquei imediatamente chocado e quase pensei que ela estava brincando no começo. Ela disse que realmente me ama e quer ficar comigo, mas antes de ficarmos mais sérios, ela quer ter mais experiência. Ela foi minha primeira em tudo e já esteve com outros 2 caras. Eu rejeitei a ideia e disse a ela que não estava confortável com isso. Ela continuou me importunando sobre isso, mas acabou cedendo quando percebeu que eu não estava cedendo e isso parecia o fim. No entanto, alguns dias depois, ela veio até mim novamente e me perguntou mais agressivamente sobre isso e estava insinuando que talvez tivéssemos que dar um tempo se não pudéssemos tentar abrir nosso relacionamento por alguns meses. Considerando que era basicamente dar um tempo ou eu apenas dou isso a ela. Eu cedi e disse que poderíamos abrir o relacionamento. 2 dias depois, sexta-feira passada, cheguei em casa do trabalho e vi que ela estava arrumada e perguntei para quê. Ela disse que ia sair para o bar com as amigas e que não voltaria até amanhã. Eu imediatamente reconheci o que isso significava e perguntei se ela preferia passar a noite comigo, mas ela disse que realmente queria fazer isso. Eventualmente ela foi embora e eu fiquei sentado sozinho assistindo TV e bebendo. Fiquei triste, então liguei para uma amiga próxima e contei a ela sobre a situação. Depois de conversarmos um pouco, perguntei se ela queria vir beber porque eu estava me sentindo um nada por estar sozinho. Depois que ela chegou lá e nós saímos para beber um pouco e discutir sobre o relacionamento aberto e o quão chateado eu estava. Minha amiga sugeriu que se minha namorada estava essencialmente me traindo, eu também poderia aproveitar as vantagens de um relacionamento aberto. Tenho certeza de que você conseguiu ver o que aconteceu lá e não vou entrar em detalhes, mas me senti muito melhor. Avançando para a manhã seguinte, eu acordo com minha namorada surtando e me perguntando o que diabos eu e minha amiga estávamos fazendo. Contei a ela o que aconteceu e ela ficou brava. Ela me disse que nem fez nada ontem à noite e acabou dormindo na casa dos amigos. Agora ela quer encerrar nosso relacionamento e me fazer provar minha lealdade por atraí-la. Nós nunca discutimos nenhuma regra ou algo assim, então eu realmente não vejo como fiz algo errado. Então eu sou o babaca por participar do relacionamento aberto que minha namorada sugeriu?
Não, ela pressionou você a concordar com algo que você não queria. Não estabeleceu nenhuma regra e demonstrou total desconsideração pelos seus sentimentos. Você não fez nada de errado. Você foi aberto e não tinha regras sobre contar nada um ao outro, porque você não tinha regras nenhumas. No futuro, porém, não concorde com algo que você não quer. Terminar quando ela não parava de pressionar você foi a decisão certa e teria te poupado de um pouco da confusão que viria. Estou disposto a apostar que não era sobre atrair homens, mas um homem em particular. Ela queria se tornar disponível enquanto ainda tinha o OP como uma rede de segurança. Não deu certo. Talvez ele estivesse em um relacionamento e continuasse leal. Então na manhã seguinte ela descobriu que o OP também tinha opções e surtou. Ela não teria sido tão insistente se fosse um desejo curioso de explorar. As probabilidades são de que se o cara em quem ela estava interessada fosse receptivo a ela terminaria com o OP. Concordo que não é possível salvá-lo. Forçar o relacionamento aberto e depois declarar que o OP traiu mostra onde a mente dela está. Ela só estava pensando em si mesma e nunca quis que o relacionamento aberto se aplicasse ao OP.